O meu irmão pregou, não foi? Deixa eu contar para vocês que eu estou honrado de estar aqui nesta noite, mas deixa eu falar um pouco sobre a história de fundo. O Dr. Gaines entrou em contato comigo há algum tempo e me convidou para ir pregar lá. Há uma igreja lá em Gardendale. Depois, no verão. E após o convite, esse convite meio que foi estendido provisoriamente. Ele disse, eu preciso te testar primeiro. Portanto, o que você vai fazer dia 19 de junho? Portanto, eu estou aqui em vista de um chamado para ver se eu ainda posso vir pregar depois no verão. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite que é um fardo para mim. Principalmente por causa da história de fundo que foi compartilhada com você sobre a minha vida. Sobre eu ter chegado à fé ligado à vida. Não ter crescido na igreja, não ter crescido em meio aos cristãos ou ao cristianismo. Fui criado em um conjunto habitacional no centro-sul de Los Angeles por uma mãe adolescente solteira que praticava o budismo. E eu não ouvi o evangelho até eu entrar na faculdade. E eu tinha perguntas, inúmeras perguntas. Perguntas que precisavam ser respondidas. E eu conheci alguém que se deu ao trabalho de responder às minhas perguntas. E o muro sobre o qual eu quero falar nesta noite não é necessariamente um muro que nós costumamos pensar a respeito. É um muro, na verdade, ele não foi derrubado necessariamente pelo nosso adversário, mas em muitos casos foi derrubado por nós. Veja bem, respondemos a uma espécie de racionalismo, positivismo lógico e humanismo secular. E respondendo a essas coisas que eram tão inebriantes que nos afastaram da busca apaixonada de um Deus santo. Demos uma volta praticamente completa. Agora o pêndulo oscilou na outra direção. E agora, em muitos casos, nos tornamos anti-intelectuais. E passamos do anti-intelectualismo para agora praticamente nos movermos para o misticismo. Estamos em um lugar onde a teologia e a doutrina são palavrões. Estamos em um lugar onde há uma geração chegando que acreditará em qualquer coisa se você disser com sentimentalismo o suficiente. Portanto, há um muro intelectual que precisa ser reconstruído. Precisamos ser um povo que continua a amar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, mente e toda a nossa força. Então, eu quero fazer 3 coisas nesta noite. Uma coisa é esta, eu quero responder ao que eu creio ser a pergunta mais importante que podemos responder na nossa cultura hoje em dia. E em segundo lugar, eu quero fazer uma observação sobre essa resposta e lançar um desafio. Se vocês abrirem suas Bíblias comigo, por favor, no livro de 2 Pedro capítulo 1. Deixe-me fazer uma pergunta. Aqui está a pergunta que acredito ser a pergunta mais importante para podermos responder. Porque perguntas legítimas merecem respostas legítimas. Pedro diz em 1 Pedro que devemos estar sempre prontos para dar uma desculpa, apologia, uma resposta fundamentada a quem nos perguntar, nos pedir a razão da esperança que há em nós. Aqui está a pergunta. Essa é a pergunta. Por que você escolheu acreditar na Bíblia? Essa é a questão. Devemos ser capazes de responder essa pergunta na nossa cultura hoje em dia. É uma pergunta legítima, que merece uma resposta legítima. Mas entenda, por causa do anti-intelectualismo, nós ouvimos essa pergunta e geralmente vamos servir algo assim, como, ora, eu acredito na Bíblia porque eu fui criado dessa forma. Ora, louvado seja o Espírito, né? Se essa é a sua resposta. Mas, por favor, não saia daqui e diga isso a ninguém. Eu rogo, por favor, não faça isso. Porque essa não é uma resposta fundamentada. Eu fui criado assim. Simplesmente não vai resolver. Ou às vezes, porque vivemos nessa cultura do experiencialismo, às vezes por causa dessa cultura pós-moderna, onde o que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim, e a experiência é o rei. A outra resposta com a qual nos acostumamos e que pensamos ser uma ótima resposta para a pergunta é mais ou menos assim: por que você escolheu crer na Bíblia? Ora, eu escolhi crer na Bíblia porque eu tentei, e aí deu certo para mim. Dizemos isso e então voltamos a alguns passos, meio que deixamos as respostas lá, como se realmente tivéssemos acabado de fazer algo. Você fez. O que você fez foi abrir um buraco lógico grande o suficiente para passar um caminhão. Isso é o que você fez.
Porque se a sua única resposta é acreditar porque você tentou e deu certo para você, o que dizer daquele indivíduo que costumava ser alcoólatra há 10 anos? E ele foi à reunião do AA, e eles disseram que ele precisava de um poder superior, e ele não encontrou esse poder. Havia um esquilo que saía de sua janela todas as manhãs. Ele decidiu que o esquilo seria o seu poder superior. Não bebia há 10 anos, adivinha? Ele tentou o esquilo e o esquilo operou nele. De acordo com a sua lógica, o esquilo dele tem tanta autoridade quanto sua Bíblia. Nas palavras de Regis Philbin. Essa é a sua resposta final? Eu espero que não. Deixe-me lhe dar uma resposta para essa pergunta que eu creio ser melhor do que fui criado assim. Ou melhor do que, ora, eu sou um Batista do Sul. E é assim que cremos. Ou é melhor do que eu tentei e deu certo para mim. Eu quero te dizer por que eu escolhi crer na Bíblia. Porque eu não acredito na Bíblia porque eu fui criado na Bíblia. Eu não escolhi crer na Bíblia porque tentei e deu certo para mim. No budismo da minha mãe, funcionou para ela. É por isso que ela era budista. Eu preciso de algo mais do que apenas porque funcionou. Aqui está a resposta. Eu vou dar a vocês e eu vou descompactar. Eu escolho crer na Bíblia porque é uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas. E eles nos relatam eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e afirmaram que seus escritos são de origem divina e não humana. Caso você pense que acabei de inventar, 2 Pedro capítulo 1, começando no versículo 16. Alguém vai vir me buscar quando essas luzes se apagarem? Já estou ansioso, as luzes ainda nem começaram a se apagar. Ok. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética que fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ora, vamos desempacotar isso. Primeiro, a Bíblia é uma coleção confiável de documentos históricos. Veja o que diz no versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não seguimos fábulas inventadas. Não seguimos mitos, contos de fadas ou lendas. Não seguimos coisas inventadas. Lucas coloca dessa forma no seu prólogo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para você acreditar em Deus com uma fé cega? Não. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Temos uma coleção confiável de documentos históricos, não de mitos, e nem de contos de fadas, nem de lendas. Este não é o épico de Gilgamesh. Essas são coisas que realmente aconteceram na história e foram registradas para nós. Não apenas temos uma coleção confiável de documentos históricos, mas eles foram escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Veja o que diz. Mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. Todo mundo adora dramas criminais. Eu amo drama criminal. Quando eu era criança, eu costumava assistir Quincy. Enquanto crescia. Hoje em dia, eles têm isso. O que é isso? CSI? Todo mundo está empolgado com CSI. CSI é simplesmente Quincy em crack. Isso é tudo, pessoal. Quincy era o cara. Quero dizer, ele descobriu essas coisas. Você sabe o que estragaria o episódio de Quincy, ou CSI, ou qualquer outra coisa que vocês queiram assistir? Se desde o início você tiver testemunhos oculares corroborantes, você não terá mistério, então. É isso que temos quando lemos a Bíblia.
comprovação de depoimento e testemunhos. Vá comigo, se vocês puderem, e veja o que João diz na sua epístola. Veja o que João diz. O que foi desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam acerca da palavra da vida. Veja o versículo próximo. A vida se manifestou e nós vimos, testificamos e anunciamos a vós a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, proclamamos a vós também. Testemunhas oculares. Uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares, mas eu também digo, durante a vida de outras testemunhas oculares. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus ressuscitou. Depois de ressuscitado, ele apareceu para Pedro. Então ele apareceu aos 12. Então ele apareceu a todos os discípulos de uma vez. Então ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez e disse essas palavras, a maioria dos quais permanece até agora. Quando você faz as contas, percebe que quando 1 Coríntios foi escrito, havia pelo menos 300 testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo que ainda estavam vivas naquela época. Oh, eu ouvi. Vocês são pessoas bem educadas. Você ouviu os argumentos. Sim, irmão, eu entendo isso, mas veja, o que aconteceu foi que alguns indivíduos vieram e adulteraram a Bíblia, e ela foi traduzida tantas vezes e mudada tantas vezes. E quando converso com estudantes universitários, às vezes, eles me contam sobre o mito desses monges excessivamente zelosos que saíram e mudaram a Bíblia para que as coisas combinassem, de modo que parecesse que tínhamos documentos mais antigos do que realmente temos. E acho que eles estão realmente me dizendo algo quando dizem isso. Você sabia que não temos nenhum dos originais? Eu sou forçado a tremer quando me dizem isso. Escutem-me. Se monges excessivamente zelosos quisessem mudar a Bíblia, posso explicar a vocês o que eles teriam de fazer? 3 níveis de conspiração. Nível número 1, eles teriam que ter uma conspiração de manuscrito. Quando estamos falando apenas do próprio Novo Testamento, há mais de 6.000 manuscritos ou partes de manuscritos do próprio Novo Testamento. Isso pode não parecer muito para vocês, mas posso comparar com algumas coisas. As guerras de Júlio César, é assim que sabemos sobre Júlio César e sua conquista. Temos cerca de 10 manuscritos. Da poética de Aristóteles, temos cerca de 5 manuscritos. Quando se trata dos escritos de Heródoto, temos menos de 10 manuscritos. Quando se trata dos escritos de Homero, temos menos de 10 de cada um dos seus escritos. Quando se trata do Novo Testamento, temos 6.000 manuscritos ou partes de manuscritos do Novo Testamento. Pessoal, não chega nem perto. Ora, você não tem os originais? Nós não temos. Mas adivinhe, podemos obter antes de 120 depois de Cristo com algumas das cópias que temos. Quando se trata das guerras galácias de Júlio César, a primeira coisa que podemos colocar em nossas mãos foi escrita 900 anos depois do original. Mas ninguém está derrubando as paredes da faculdade porque está lendo César. Quando se trata de Aristóteles, a coisa mais antiga que podemos colocar nas nossas mãos foi escrita há 1.400 anos após o original. Mas quando se trata do Novo Testamento, podemos colocar nossas mãos em documentos que foram escritos décadas depois dos originais. Portanto, se esses monges zelosos quisessem adulterar a Bíblia, o que eles teriam que fazer era encontrar mais de 6.000 manuscritos, mudar todos eles, não mostrar a tinta, levá-los de volta de onde os roubaram e nunca contar a ninguém o que eles fizeram. Isso é apenas o nível número 1. Aqui está o nível número 2. Jesus disse, vai e faça discípulos de todos os grupos de pessoas. Engraçado sobre os grupos de pessoas é que eles tendem a falar línguas diferentes. Então, nos primeiros séculos, temos a Bíblia traduzida para siriaco, copta e latim. Portanto, agora esses monges excessivamente zelosos precisam encontrar 6.000 manuscritos gregos, alterá-los, não mostrar nada disso, recuperá-los, encontrar todas as traduções síricas, latinas desses manuscritos gregos, alterá-los para corresponder às mentiras que vocês contaram em outro idioma e recuperar tudo isso de onde foi roubado. Isso é apenas o nível 2, hein? Agora tem o nível 3. Os primeiros pais da igreja tinham o terrível hábito de escrever comentários sobre o Novo Testamento. Tanto que Bruce argumenta que se tudo o que tivéssemos do Novo Testamento fossem as citações e citações dos primeiros pais da igreja, poderíamos reproduzir mais de 95% do Novo Testamento apenas a partir dos seus escritos. Então, agora esses monges zelosos têm que encontrar 6.000 manuscritos e partes deles,
roubá-los, mudá-los, não transparecer, recuperá-los sem que ninguém descubra. Eles conseguiram encontrar traduções síriacas, coptas e latinas, alterá-las para corresponder às mentiras que contaram nos 6.000 manuscritos, recuperá-las e devolvê-las. E em seguida encontrar todos os escritos de todos os primeiros pais da igreja, mudá-los para combinar com as mentiras que eles contaram 2 camadas atrás, colocá-los de volta, nunca contar para ninguém o que fizeram e nunca, jamais serem pegos. Irá ajudá-los se vocês crerem nisso. Temos uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Até agora só temos um bom livro de história, agora ficou bom. Eles nos relatam eventos sobrenaturais. Olha o que diz aqui. Versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Agora temos o Monte da Transfiguração. Temos eventos sobrenaturais, não eventos sobre-humanos. Temos eventos sobrenaturais. Coisas que você não consegue fazer corretamente o suficiente. Nós estamos falando de coisas humanas. Estamos falando de uma mulher com fluxo de sangue que é curada instantaneamente. Ouvimos anteriormente sobre o homem com a mão ressequida, curada. Homens que eram cegos de nascença, mudos de nascença. Homens que eram coxos de nascença, curados instantaneamente. Um dos meus favoritos. Jesus disse aos discípulos: vocês vão para o outro lado do lago e eu vou encontrar vocês lá. Mais tarde, no barco, alguém, não sei quem, eles dizem: Ei, Jesus disse como vinha? Não, por quê? Porque ele está vindo. Ou o meu favorito de todos: sexta-feira, morto. Domingo, ressurreto. Temos uma coleção confiável de documentos históricos, escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos relatam eventos sobrenaturais, e esses eventos ocorreram em cumprimento de profecias específicas. Nós estamos falando daquela coisa geral do tipo Nostradamus. Profecias específicas. Por exemplo, quando Jesus está na cruz, curiosamente, quando ele está na cruz, eu não sei, vamos imaginar, vamos voltar? Se quisermos, vamos voltar ao primeiro século e ao povo judeu, e provavelmente falamos sobre o nosso Antigo Testamento, talvez usemos o aramaico quando falamos uns com os outros. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, por exemplo, no Salmo 22, que é para onde vamos daqui a pouco. Se eu quisesse que vocês fizessem isso, eu não poderia dizer para vocês abrirem no Salmo 22, porque só tivemos capítulos e versículos por algumas centenas de anos. Se fosse o primeiro século e eu estivesse falando com vocês em aramaico e quisesse que vocês abrissem o Salmo 22, teria que dizer para vocês abrirem no título do Salmo 22, que seria a primeira linha do Salmo 22. Portanto, eu teria que dizer a vocês para abrir seus pergaminhos em Eli, Eli, lama sabachthani. Ou, meu Deus, por que me abandonaste? Agora, estudo soa familiar, porque é exatamente o que Jesus disse enquanto estava sendo crucificado. E eu sei que vocês sabem disso, mas eu gosto disso muito. Vamos fazer isso de qualquer forma. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Veja o versículo 6. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Soa familiar? Isso é o que Jesus está dizendo quando está sendo crucificado. Veja o versículo 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos desconjuraram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Interessante. Perfurado do lado, perfurado no pericárdio, sangue e água misturado. Veja o versículo 15. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Que tal este vinagre na esponja, Jesus? Por que você disse, tenho sede? Versículo 16. Cães me cercam. Pessoal, isso é os gentios? Um bando de malfeitores me cercou, um à direita e outro à esquerda. Eles perfuraram os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Por quê?
porque ninguém precisou quebrar suas pernas para apressar sua morte. Reparta entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Gente, isso foi escrito 1000 anos antes de Jesus nascer. Foi escrito por um homem que nunca viu a crucificação em sua vida, porque a crucificação ainda não havia sido inventada. É por isso que Pedro pode dizer, de volta à nossa passagem, versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Temos uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles nos relatam eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas. Acabamos de ver alguns exemplos disso. Então, aqui está, rapidamente. Eles afirmam que seus escritos não são de origem humana, e sim divina. Olha comigo o versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles alegaram que essas são as palavras de Deus e não deles. É por isso que essas profecias foram cumpridas centenas ou milhares de anos depois. É por isso que eles usam frases como, e assim diz o Senhor, e o Senhor falou a Moisés, dizendo, e Deus disse a Abraão. Eles dizem que essas são as palavras de Deus e não as palavras dos homens. Oh, eu ouvi você. Mas veja, esse é o problema. Ninguém quer acreditar nisso porque eles sabem que os homens escreveram a Bíblia. E quando dizemos que é a palavra de Deus, eles dizem, não, é a palavra dos homens, porque os homens pegaram a caneta e o papel, e você não pode confiar nas coisas que foram escritas pelos homens. Isso é sempre interessante para mim, sabe por quê? Porque na escola eu não me lembro de ninguém. Sabe, na aula de matemática, você errava alguma coisa, você deveria usar o teorema de Pitágoras aqui. O A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C. Você não usou o teorema de Pitágoras aí. Você não pode me marcar por causa disso. Isso saiu de um livro de matemática. Um homem escreveu aquele livro de matemática que significa que é falível. Só porque o homem pegou uma caneta e um papel, não significa que você não pode confiar no que está escrito. A pergunta que você faz é esta: o que está escrito é confiável? É internamente consistente? Está corroborando? Ora, o que é corroboração? Eu não sei. Talvez 3 idiomas, grego, hebraico, aramaico, 3 continentes, Ásia, África, Europa, mais de 40 autores, a maioria dos quais nunca se conheceu, que escreveram durante um período de cerca de 1500 anos até uma história singularmente entrelaçada. Isso se parece com corroboração? Aqui está mais um. E eu só tenho que admitir que eu gosto quando as pessoas usam este. Porque é uma parte de mim que, sabe, eu não gosto de falar na escola dominical. O nome dele é Bad Worry. Tento deixá-lo sair pelo menos uma vez por semana, tarde da noite. Quando não há ninguém por perto. Ele ama este. Quando as pessoas dizem, você acredita nessa Bíblia, mas eu sou um homem da ciência. E a menos que você possa me provar cientificamente, eu simplesmente não posso acreditar nisso. Veja, neste momento, eu tento me agarrar o meu lado bad boy e segurá-lo bem forte e não deixá-lo ir. Porque eu sei o que ele vai fazer se eu deixar ele ir. Ele não será cristão, ele simplesmente vai... Às vezes acho que ele nem está salvo por causa das coisas que ele quer dizer. Porque eu seria gentil com as pessoas. O bad boy nem seria tanto gentil assim. Ele diria, você... Ele olharia para eles e diria algo assim, escute, vocês nem merecem continuar nessa discussão, mas eu vou deixar vocês participarem da argumentação, porque eu vou gostar do que está prestes a acontecer com vocês, porque intelectualmente eu estou prestes a bater em vocês. Então, esperem onde vocês estão aí, ok? Como você vai sentar aqui e me dizer que é um homem da ciência e que acreditaria se eu provasse cientificamente? Porque você quer que eu use um método científico, você não percebe que não usa o método científico em eventos históricos? Isso prova que você merece nem estar nessa discussão. Aqui está o método científico. Para usar o método científico, algo deve ser observável, mensurável e repetível. Pessoal, vocês não podem usar o método científico para provar que George Washington foi o nosso primeiro presidente. Por quê? Porque a sua presidência não é observável, mensurável e repetível. Veja, presta atenção, eu quero ir para a escola.
Você não usa o método científico lá. Você tem que usar um método mais probatório lá. Então, o que você faz é como o que fazemos em um tribunal. Você diz, temos alguma testemunha ocular? Ora, eu acabei de dizer que temos alguns desses. As testemunhas oculares contam a história. Sim, sexta-feira, morte, domingo, ressurreto. Eles dizem que algo vai acontecer. E acontece exatamente da maneira que eles disseram. Veja, não temos nenhuma evidência externa que argumentaria contra a afirmação da Bíblia de ser a palavra de Deus. Não! Portanto, a coisa realmente inteligente a fazer é acreditar no que ela diz. Portanto, não escolho acreditar na Bíblia só porque fui criado dessa maneira. Não, eu não fui. Eu não escolho acreditar na Bíblia só porque... eu tentei, isso funcionou para mim. Eu escolho crer na Bíblia agora, diga isso comigo se quiserem, porque é uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles relataram eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e afirmaram que seus escritos são de origem divina e não humana. Eu disse a vocês que queria 3 coisas. Número 1, queria responder essa pergunta, que acredito ser uma questão pertinente em nossa cultura, que temos que ser capazes de responder. É uma pergunta legítima, que merece uma resposta legítima. Em segundo lugar, eu disse que queria fazer uma observação. Pastores no salão, ouçam-me. Acabei de compartilhar um sermão expositivo. Eu preguei o texto em seu contexto. Eu não tentei ser mais criativo do que Deus. Isso é o que eu gosto de chamar de apologética expositiva. A Bíblia responde a todas as perguntas relevantes. Todas as escrituras são inspiradas por Deus e proveitosas para ensino, repreensão, correção, treinamento e retidão. Para tudo isso. Seu poder divino nos deu tudo o que precisamos para a vida e a piedade, para o nosso proveito, daquele que nos chamou por sua própria glória e excelência. Aqui está o que me preocupa. Muitos de nós acreditam na herança das escrituras, mas alguns de nós não pregam como se crescem na suficiência das escrituras. Não deixe ninguém te dizer que a exposição é coisa do passado. Espero não ter te entediado, porque muita gente diz que a exposição é entediante. Espero que você não tenha ficado entediado. Muitas pessoas dizem que a exposição é irrelevante. Acredito que acabei de responder o que eu diria ser a pergunta mais relevante que a nossa cultura está fazendo. E fiz isso, versículo por versículo, preceito sobre preceito, linha por linha, o que me leva à terceira coisa, e esse é o desafio. Temos que ensinar ao povo de Deus, número 1, que a Bíblia tem a resposta, e número 2, como aprendê-la e ensiná-la. Qualquer um que possa memorizar essas passagens bíblicas em seu contexto pode aprender como dar a resposta que eu acabei de dar a vocês. Qualquer um. Qualquer um. Porque é por isso que escrevemos a verdade super amorosa. É por isso que escrevi o estudo bíblico da verdade amorosa. É disso que se trata, para que as pessoas coloquem isso em suas mentes, para que quando alguém lhes fizer uma pergunta dessa, por que você escolheu crer na Bíblia? Eles não precisam se atrapalhar e... eles não têm que reclamar de você como, eu fui criado assim, ou eu tentei e funcionou comigo. Eles podem olhar as pessoas nos olhos como uma jovem no colégio, onde eu dei aula, que olhou nos olhos de um professor de ciências dela e, pela primeira vez em sua vida, sentiu-se confiante o suficiente para falar na sala de aula. E olhou para ele e disse, ora, Senhor, eu escolho crer na Bíblia porque é uma coleção confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles relataram eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e afirmaram que seus escritos são de origem divina e não humana. Aliás, se quiser, pode colocar um pouco de molho aí por cima. E eu tentei. Trabalhe por mim.